Nesse estudo de grupos da CRB, metade dos grupos se interessou sobre o tema poder e participação na vida religiosa. Isso é sintomático porque hoje a questão de relacionamentos é uma questão que parece que é decisiva para estruturar e para reestruturar, inclusive, a vida em comunidade. Por um lado, os grupos manifestaram bastante realismo em relação, seja a necessidade de a gente encarar o poder positivamente, de a gente saber que sem poder e sem encargos nós não podemos organizar a vida comum, e por outro lado também as ambiguidades, os problemas que o exercício do poder levanta. Por isso que numa primeira parte nós levantamos os problemas em torno do poder, problemas de patriarcalismo, que são problemas de assimetria na relação entre homens e mulheres. Segundo, problemas de ordem hierárquica. Nós temos uma experiência histórica muito forte de hierarquias de poder e a exigência de hoje a gente estar aberto para necessidades novas de relacionamento de poder. Poder também como associado ao ter e ao saber, especificamente o poder e o dinheiro, o poder e os conhecimentos, e como isso pode ser ambíguo, pode ser manipulação, como também pode ser serviço necessário. Numa segunda parte, nós aprofundamos aquilo que os grupos traziam como a reflexão em torno do atual emergência de novas formas de poder, sobretudo resumindo naquela expressão de Hannah Arendt, que diz que poder é a capacidade de participação, ou melhor, capacidade de ação em conjunto. A frase é exatamente assim: poder é a capacidade de ação em conjunto. Essa forma de poder, ela corresponde aos atuais conhecimentos, por exemplo, da física quântica. Enquanto na física mecanicista, nós tínhamos uma espécie de exercício do poder que é um poder mecanicista exterior a quem deve ser objeto desse poder. E por isso era manda quem pode e obedece quem deve. Ao passo que nós hoje sentimos essa necessidade de circularidade, essa necessidade de permitir a emergência de energias, de empoderamento, que é uma palavra moderna, vinda do inglês, empowerment, mas que significa bem não mais o poder como instituição, o poder como delegação, o poder como encargo dentro de uma instituição, mas o poder como energia, poder como criatividade, poder como quem tem criatividade. Também nós aprofundamos o sentido teológico, ou a história teológica do poder. Por um lado, é verdade que, do ponto de vista psicológico, até o poder divino, ele pode ser uma máscara para a nossa necessidade, o nosso vazio, a nossa precariedade, o nosso narcisismo, que tem que se proteger na onipotência divina. Isso Freud criticou, mas assim ele nos ajudou, nos libertou de uma imagem do divino, um todo-poderoso que nos deixa infantis, para nos tornar companheiros de Jesus, que tem inclusive o poder de carregar a cruz, o poder de suportar, de aguentar nos momentos extremos em que ele não tem mais nenhuma outra forma de exercer poder, sobretudo o poder de curar, o poder de falar. Por outro lado, o poder comunitário ele se estrutura pela palavra, e por isso também os grupos deram muita importância ao diálogo, à circularidade, ao exercício crítico em relação ao poder e a palavra como um lugar de exercício do verdadeiro poder. Enfim, os grupos eles estão muito inspirados para dar muitas dicas para quem precisa assumir cargos de poder. Às vezes também se assusta porque parece que hoje há menos pessoas dispostas a assumirem encargos, a assumirem poder. Num primeiro momento pode ser um sintoma de receio, de medo diante da crise do poder institucional,
Mas, por outro lado, também pode ser um refúgio no narcisismo, no cantinho próprio, no próprio narcisismo, que é uma outra tentação do nosso tempo. Mas, de qualquer forma, os grupos foram muito realistas. É preciso saber que se a gente não assume poderes, então a gente se fragmenta, a gente deixa emergir formas violentas de fundamentalismo, de autoafirmação, que, em vez de serem construtivos, serão destrutivos. Daí que também, em última análise, é necessário uma espiritualidade que incorpore o poder e que o poder viva dentro da espiritualidade. Poder social participativo, de fato, é um desafio para a vida religiosa, porque ela não está fora da realidade humana, que é uma assimetria, uma desigualdade muito grande na América Latina, o que exige, em primeiro lugar, muita sensibilidade. Portanto, o religioso tem que mergulhar com jeito, calma, respeito da vida das pessoas com as quais trabalha. Mas isso não vai bastar, porque aí ele só vai ser um entre. Ele precisa destacar-se. Destacar-se não para ser o maior, mas para ser um sinal. Daí porque ele precisa fazer memória e fazer presença. Memória significa voltar às pessoas que já testemunharam antes dele para buscar energia. Pode ser Jesus, pode ser Rodolfo Luckenwein, pode ser Dorothy Stang, pode ser o padre que trabalhou tanto neste Brasil e América Latina em favor dos pobres, que é Dom Romero. Pessoas de todos os níveis, de todas as escalas da vida religiosa, mas que deram um sinal. E ele próprio tem que ser um sinal, portanto tem que ser uma presença efetiva de um outro valor, de um outro testemunho, de uma outra identidade. Como que no meio dos outros, mas com uma camiseta diferente, no meio dos outros, mas com uma pergunta diferente, no meio dos outros com uma realidade diferente da sua fé, do seu seguimento de Jesus, da sua compreensão do que é um valor, um sinal, uma espécie de pedra de toque. E, em terceiro lugar, a questão do poder vai remeter sempre para um sonho. E aí tem que haver um cuidado. Porque muitas vezes o religioso, ao mergulhar num bairro, numa associação de moradores, na organização de uma escola, sempre acha que ele tem a solução. Ou ele é tentado pelo bem. Parece meio estranho dizer isso, mas é verdade. Não há só, como diz Hannah Arendt, a banalidade do mal, que são os funcionários que fazem porque alguém mandou. Isso é medíocre, não precisamos disso na vida religiosa. Mas pode haver também o contrário. Gente que gosta, quer tanto fazer o bem que faz o mal, porque é a tentação do bem, porque ele força os outros a entrar na sua utopia. Então é preciso aqui uma sensibilidade, como nos mostrou a irmã Ivete de Jesus, para você não apoderar-se dos outros, não impor-se aos outros, mas você buscar uma utopia que seja discutida, dialogada, talvez até tensionadamente dialogada, ou seja, tem que haver uma espécie de conflito seu com as outras pessoas, das outras pessoas com você, para a gente chegar num consenso. Isso não é nada fácil, mas é isso que pode prometer um caminho novo para as realidades humanas, para as sociedades humanas, para as comunidades. Que você não seja o dono da verdade, que você seja um servidor de algo novo. Isto a vida religiosa pode fazer, ainda tem lugar para fazer, mas precisa de profissionais, de pessoas bem capazes para fazer. Esperemos que essa juventude possa ser este novo sujeito que vai realizar esta nova tarefa sem querer ser o novo lugar ou a nova realidade. Querer ser uma espécie de sementinha, de aperitivo. Quem sabe Deus nos vai dar o presente depois.